Qual que é o verdadeiro diferencial de uma startup de sucesso? É ideia ou é time? A maioria ainda romantiza aquele lance de ideia genial, né? Mas a verdade é uma só: ideia boa não vale nada. O que vale é execução, e você só consegue executar com um time de gente boa. Nesse vídeo eu vou te contar como eu montei o time do Tintim, os acertos que a gente teve mesmo sem dinheiro, e eu vou compartilhar também a estrutura do time ideal para você tirar qualquer ideia do papel. Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática, sob a visão de quem está vivendo o dia a dia da construção de um negócio digital. Lá no meio de 2022, eu e o meu sócio na época, o Renzo, a gente conversou e a gente percebeu que a gente não ia conseguir atingir os nossos objetivos financeiros com a DevPro, que era o projeto que a gente tocava na época, né? E aí, diante dessa constatação, a gente decidiu fazer o que deveria ser feito, né? A gente decidiu encerrar a parceria e o projeto. Essa foi uma decisão dura, né? Porque eu tinha apostado todas as minhas fichas nesse projeto, né? A Codivance, que era a minha fábrica de software, ela existia na época, ela ainda atuava, né? Só que ela estava bem mal das pernas, né? Justamente porque eu tirei o foco da fábrica e eu comecei a dar o foco no projeto da DevPro. Eu tinha esperança, inclusive, que a DevPro seria uma fonte de captação de clientes para a fábrica, né? Enfim, eu tinha uma teoria lá que acabou que essa teoria não se concretizou. Então, ou seja, meio de 2022, de repente eu me vi sem ocupação e sem uma fonte sólida de dinheiro, né, de remuneração. E detalhe, a minha esposa estava grávida de 6 meses do nosso primeiro filho. Parece meio assustador, né? Mas na verdade não era assustador porque eu tinha um plano. Um tempinho antes eu tinha tido um papo, um almoço com meu amigo Rodrigo Lopes, né? E conversando com ele, fiquei bastante reflexivo e tomei uma decisão que eu ia empreender com software. Então eu conversei com o Ronaldo, né, que era o meu sócio na fábrica na época, e a gente acordou o seguinte, né? Ele ia continuar tocando a fábrica e eu ia me dedicar 100% para tirar essa ideia do papel, né? Essa ideia, mais para frente, veio a ser o Tintim, que é a empresa que a gente, que é o produto que a gente vende hoje, né? Eu fiz o MVP do Tintim sozinho, eu que fui conversar com as pessoas, eu que fui entrevistar usuários, eu que literalmente tirei do zero e fiz as primeiras vendas, né? Comecei a fazer a máquina andar, a roda girar. E aí, de repente, eu não estava mais conseguindo fazer tudo sozinho. Isso foi bom, né? Porque foi o primeiro sinal de que essa empreitada poderia dar certo, né? E aí eu liguei pro Luiz, que era o meu braço direito lá na DevPro. Ele estava sem emprego, né? Porque a DevPro, o projeto tinha encerrado. E aí eu perguntei para ele, eu falei, você quer se juntar aqui com a gente nesse software que eu estou construindo, né? E ele falou, quero. E aí nasceu oficialmente o Tintim, de fato, né? E aí depois de alguns poucos meses, né? Apareceu um outro maluco, o Luiz Mazzini, que quis colocar dinheiro na parada. E quando eu percebi que a gente poderia ter a possibilidade de um aporte financeiro, eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei a migrar o time de desenvolvimento da fábrica de software para dedicar esse time só para desenvolver Tintim a partir de agora, né? Você imagina que antes a gente estava fazendo tudo apertadinho, sem gastar dinheiro, tentando gastar o mínimo de dinheiro possível. Pô, agora tem um pouquinho mais de dinheiro, então vamos aproveitar essa oportunidade. Até então eu não tinha a mínima ideia de qual que seria a estratégia de go-to-market que a gente usa no Tintim, né? Para não falar que eu não tinha nenhuma ideia, né? Eu até tinha uma ideia do que fazer, né? Eu ia investir muito em marketing e o cliente ia se virar sozinho para usar o software. Essa era a forma que eu pensava em fazer. Por quê? Porque era a forma que eu tinha trabalhado até então, né? Lá na DevPro, na verdade, não é que o cliente se virava sozinho, mas é que eu não cuidava de produto, eu cuidava de marketing. Então, o que eu sabia era gerar cliente e botar cliente para dentro, né? Claramente, essa estratégia não deu certo, claramente não tinha nenhum embasamento estratégico em fazer isso, né? Por quê, né? Porque algum tempo depois eu descobri que essa estratégia, ela se chama Product-Led Growth, ou seja, o produto que
guia o crescimento da empresa, né? Que direciona o crescimento da empresa. Acontece que essa é uma estratégia que ela é super sofisticada, ela é super difícil, super cara de se implementar, né? E por isso, obviamente, não deu certo com a gente. Mas a gente teve a sorte de que, nessa época, o nosso sócio investidor, o Luiz Mazini, ele estava desmontando o time comercial dele, né? E tinha um vendedor lá super competente que ia ficar sem ocupação, né? E aí a gente convidou ele para vir trabalhar no Tintim e ele aceitou, né? Que é o Júnior. E aí a gente completou ali o nosso founding team, né? Eu, Ronaldo, Luiz e Júnior. E nessa época também a gente descobriu que o modelo que a gente ia usar de crescimento, né, não era Prod-led Growth, mas sim Sales-led Growth, né? Ou seja, a venda é que ia direcionar o crescimento da empresa. Na teoria startupeira, né, tem um negócio que se chama MVT, que é o Minimal Viable Team. Seria mais ou menos o time minimamente viável para se tirar uma ideia do papel, né? O pessoal costuma falar que a gente precisa de 3 perfis distintos nesse time, né? É o hustler, o hacker e o hipster. O hustler, ele é o visionário, né? O empreendedor. Ele é o cara que vai cuidar de marketing, de vendas, de estratégia, de parcerias, né? Ele é o linha de frente da empreitada. O hipster, ele é o cara de produto, né? Então, ou seja, ele é o cara que vai tangibilizar a visão do hustler e transformar isso num produto que resolva o problema do cliente e que seja sexy o suficiente, né, para que ele seja vendido. E o hacker é o cara que vai implementar esse produto criação do hipster, né? E ele também é o cara que vai conseguir garantir a escala que o hustler está buscando, que ele está trabalhando para que isso aconteça, né? Essa é a formação ideal, né? Esse é o Dream Team, é o playbook do Vale do Silício. Mas você não está no Vale do Silício, né? Você está no Brasil, que é o paraíso dos rentistas. Enquanto no Vale do Silício você tem dinheiro a rodo para conseguir montar o seu Dream Team, né? Aqui no Brasil é muito difícil acessar capital, os juros são exorbitantes, e por isso o que a gente faz na prática para conseguir empreender é vender o almoço para comprar a janta, né? Ainda assim, esse framework é válido e ele serve como norte para a gente conseguir construir o nosso time fundador de uma startup de tecnologia. Bom, mas e aí? Qual que é o founding team ideal para quem não tem dinheiro para começar a sua ideia? A ideia de produzir esse vídeo, né, ela veio quando eu estava no banho. Enfim, eu tenho um caderninho dentro do chuveiro, né, à prova d'água, que eu vou anotando as ideias que eu tenho no chuveiro, né? Essa foi uma das ideias que apareceu lá. E, coincidentemente, o meu amigo Rodrigo Lopes gravou um vídeo parecido que eu assisti esses dias, né? Dele falando o que ele faria se ele tivesse que começar do zero novamente, né? Acho que é mais ou menos a ideia do que eu vou fazer aqui também, tá? Melhor, eu vou falar o que eu fiz no Tintim, tá bom? O Tintim é a minha terceira grande empreitada, né? E quando eu construí o time do Tintim, eu acho que eu já tinha ali experiência suficiente para não cometer erros básicos e acertar nessa formação inicial. Mas acho que antes da gente falar do time em si, né, é importante a gente falar o contexto no qual o Tintim está inserido, né? O Tintim, ele é um software B2B que atende um mercado gigantesco, que é o mercado de empresas que vendem pelo WhatsApp. Essas duas características, né, B2B e mercado grande, elas são muito importantes porque elas te permitem escalar cobrando caro, né? O mercado grande te permite usar técnicas escaláveis, né? E o público-alvo B2B te permite cobrar mais caro do que você cobraria de um B2C, por exemplo. Além disso, a gente está falando aqui de uma situação em que eu não tinha dinheiro e que teve um erro sim que eu cometi no começo, que foi querer começar sem pensar num motor de vendas muito claro, né? Salvo exceções, salvo que você saiba exatamente o que você está fazendo, eu recomendo você começar
usando Sales-led Growth, né? E não Product-led Growth, nem Marketing-led Growth. Eu sei que você quer escalar infinitamente, eu sei que você quer automatizar todos os processos, eu sei que você quer que o seu cliente compre de forma automática, que você não precise de nenhum humano no meio dessa operação. Eu sei disso, eu também quero isso, tá? Mas no começo de uma startup, você montar um time de vendas é infinitamente mais barato do que você montar um time de produto. E detalhe, esse time de vendas ele vai te trazer resultado mais rápido do que o time de produto. E esse resultado, esse dinheiro que o time de vendas vai te trazer, é o dinheiro que vai te permitir escalar a sua empresa. Então, feito esse disclaimer, eu vou falar o que eu acho que é o time ideal para você fundar uma startup. Você precisa, na minha opinião, de 3 pessoas. Uma pessoa de marketing e vendas, uma pessoa de atendimento e uma pessoa de tecnologia. Eu vou explicar com mais detalhes cada um dos papéis. Primeiro de tudo, a pessoa de marketing e vendas. A pessoa de marketing e vendas é a pessoa responsável por criar a sua máquina de aquisição de clientes. Essa é a pessoa que ela vai ser responsável por atrair leads de forma previsível e escalável e também responsável por converter esses leads em vendas. Geralmente essa pessoa também vai ser responsável pela estratégia, tá? Ele é o hustler da equação. É importante que essa pessoa ela seja muito drivada por desafio e que ela tenha um perfil analítico muito forte, tá? Em seguida vem a pessoa de atendimento. Essa pessoa ela vai ser responsável por garantir a operação do dia a dia, né? O que eu quero dizer com isso? No começo, o seu software ele vai ter muito bug, ele vai ter muito problema. E isso é normal, né? Não fique assustado, tá? O que não é normal é o seu cliente não ter o problema dele resolvido. Só que o seu time de tecnologia, ele não vai conseguir dar conta dos bugs que estão aparecendo na velocidade necessária, né? Os bugs, eles vão aparecer muito mais rápido do que o seu time de tecnologia consegue corrigir. Para resolver esse problema, entra essa pessoa de atendimento. A pessoa de atendimento, ela é responsável por essa camada de serviço que vai garantir que o seu cliente tenha o problema dele resolvido, né? Garantir que o problema seja resolvido. Esse problema deveria ser resolvido pelo software, mas ainda não é resolvido pelo software, então a gente aplica uma camada de serviço. Essa pessoa, ele é o representante do cliente dentro da sua equipe. Essa é uma posição delicada, tá? Porque é bucha todo santo dia, né? Então, essa pessoa vai ouvir xingamento de cliente, vai ouvir cliente reclamando. Ela precisa ter um perfil assim bem de resolvedora de pepino, sabe? Mas principalmente ela tem que ter um perfil de ser boa com gente. Aquela pessoa que é empática, aquela pessoa que gosta de servir o próximo, que coloca o próximo em primeiro lugar. Esse tem que ser o perfil da sua pessoa de atendimento. E por fim, a pessoa de tecnologia. Essa pessoa de tecnologia ela vai ser responsável por manter o seu produto, né? Por desenvolver e manter o seu produto funcionando, né? É aquela pessoa que faz chover, entre aspas, né? É a pessoa que tem que segurar o rojão e conseguir aguentar a bronca. É uma pessoa que tem que ser... Idealmente, é a junção entre o hipster e o hacker, né? É muito difícil achar esse perfil, uma junção entre hipster e hacker. Prioriza o hacker, talvez, mas o mais importante é que essa é a pessoa que não deixa a peteca cair. Foi assim que o Tintim começou, né? Eu era o hustler, né? O responsável por estratégia, por marketing e vendas. O Luiz era o cara responsável pelo atendimento e o Ronaldo fazia ali o papel do hacker, né? O cara responsável pela tecnologia e pelo produto. Eu, como hustler, né? Eu sou bastante ambicioso, né? Eu que dou a visão, né? Eu que defino a visão da empresa. Eu sou suficientemente bom em estratégia, eu acredito. Eu sou muito bom de marketing, modéstia à parte. Acho que talvez o fato de eu ter começado como programador e depois ter tido a experiência de empreender, depois ter migrado para marketing, me fez conseguir ter uma visão completa ali de toda a jornada e de toda a operação de uma empresa de tecnologia, de uma empresa digital, né? Isso sem dúvidas, é uma grande vantagem. Mas eu não sou tão bom em vendas assim.
vendas, né, no dia a dia, operação e tal. Eu sei vender, mas estruturar um processo, uma área de vendas, talvez não seja o meu forte. Foi por isso que o Júnior veio para me complementar. Já o Ronaldo é, sem dúvidas, o hacker do time, né? Ele manja muito de tecnologia, ele consegue fazer o Tintim parar de pé, que não é um desafio fácil. A gente processa milhões de requisições por dia, mensagens, webhooks, disparos de pixel, né? Ele consegue manter tudo funcionando, manter tudo de pé. Isso é um trabalho árduo e louvável, né? Ele tem alguns gaps de produto. Eu, durante muito tempo, meio que resolvi interinamente esses gaps, né? Atuei do lado dele ali, mas a empresa está muito grande, né? A gente já passou de 1.000 clientes ativos, já passou de 4.000 WhatsApps conectados, né? Então, não tá dando mais para eu suprir essa falta, então a gente acabou contratando uma pessoa de produto agora, né? E por fim, o Luiz é o cara do atendimento, né? Eu acho que essa decisão de colocar o Luiz no atendimento foi a decisão mais acertada de todas. Eu confesso que ela foi meio inconsciente. O Luiz só foi parar lá porque era lá que o calo estava apertando, né? Mas ele definitivamente é a pessoa para ocupar essa posição. Ele é um cara leal, empático, muito gente boa, 100% ponta firme, ele é pau para toda obra, e eu acho que essa é a característica necessária para um cara de atendimento, né? Então, o nosso suporte no Tintim, ele é muito elogiado, e eu tenho certeza absoluta que isso é 100% responsabilidade do Luiz. Não tem um cliente do Tintim que não fique na mão, e isso é responsabilidade do Luiz. E por fim, né, qual que é a conclusão de todo esse vídeo, né? Se você não tem dinheiro, você precisa escolher muito bem as pessoas que vão ficar na área de atendimento / operações, digamos assim, né? As pessoas que vão manter a roda girando, vão manter a empresa funcionando, né? Por quê? Porque a falta de dinheiro vai te trazer alguns gaps em produto, alguns gaps em tecnologia, mas esses gaps, eles são corrigíveis, eles são... a gente consegue compensar esses gaps com gente no atendimento, fazendo um bom trabalho. Muito obrigado por chegar até aqui, muito prazer, eu sou o Moacir Moda, eu trabalho com internet há mais de 15 anos, eu abri o meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás, e hoje eu empreendo com o Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Moa eu compartilho os bastidores da minha empresa, né? E compartilho também os aprendizados que eu tive ao longo desses mais de 10 anos empreendendo. Eu faço isso aqui nesse canal e eu faço isso também na newsletter do Moa, que é um e-mail que eu disparo todo sábado, onde eu aprofundo muito mais nesses bastidores e nessas estratégias, né? Texto é mais fácil de aprofundar, né? Eu te convido a se inscrever na newsletter do Moa. Para você se inscrever, toca no link que está aparecendo aqui na descrição, tá bom? Valeu, falou, tchau, tchau.